A luz fraca da luminária da mesa iluminava o quarto com um brilho amarelado, lançando sombras estranhas nas paredes do pequeno escritório do motel. Rebecca Sanders, com mãos mecânicas e olhos fixos na lista de convidados, preencheu os campos do formulário com precisão quase automática. Nome, data de chegada, número do passaporte. Sua mente, entretanto, não estava lá. Sua cabeça estava a quilómetros de distância. Em casa, onde algo perturbador vinha acontecendo nos últimos 3 meses. Adam, seu marido, havia mudado, não de uma vez, não de repente, mas aos poucos, como a neve derretendo no calor da primavera. Rebecca lembrou-se do mês de fevereiro, quando tudo parecia perfeito. Naquela noite, enquanto jantavam juntos, riram de anedotas de trabalho. Ele contou a ela histórias sobre as crianças no ônibus escolar que ele dirigia. Suas travessuras. Foi uma relação calorosa, cheia de cumplicidade, ou pelo menos foi o que pareceu. Porém, com o passar dos dias, Adam começou a chegar em casa cada vez mais tarde. Ele dizia que tinha reuniões de equipe não programadas ou que precisava preparar o ônibus para um voo. Nada parecia fazer sentido. Rebecca tentou ignorar, mas a suspeita começou a surgir em sua mente, como uma sombra que se alongava na escuridão. Naquela noite, depois de trabalhar no turno da noite, Rebecca voltou para casa, distraída, pensativa. O ar fresco de abril clareou sua mente enquanto ela caminhava para o carro. O supermercado estava a caminho e ela decidiu parar para encher a geladeira. Uma daquelas pequenas rotinas que ela fazia quase sem pensar. Na sessão de laticínios, ele encontrou a Sra. Parker, uma professora do ensino fundamental que ele conhecia há anos. Rebecca, querida, como você está? Disse a Sra. Parker, sorrindo gentilmente. Já faz um tempo que não te vejo nas assembleias escolares. Você costumava pegar Adam depois do trabalho. Certo. Rebecca, tensa, respondeu rapidamente, sem muito entusiasmo. Dona Parker não percebeu seu desconforto e continuou falando com sua voz calma, como se não tivesse notado nada de estranho. Há uma semana vi Adam sair do motel logo após o último voo. Por volta das 4 da manhã. Comentou, erguendo as sobrancelhas. O chão pareceu desmoronar sob os pés de Rebecca. Adam voltou para casa na noite anterior às 8, dizendo que tinha uma verificação de manutenção não programada no ônibus escolar. Mas agora, com essa informação, algo em seu estômago se revirou. O marido dela esteve no motel, em horários que não coincidiram com suas desculpas. A imagem da Sra. Parker desapareceu atrás de uma névoa de confusão enquanto Rebecca rapidamente pagava e se dirigia à bilheteria. Em casa, Adam estava sentado em frente à televisão, assistindo a um jogo de beisebol. A garrafa de cerveja vazia sobre a mesa não passou despercebida. Antes, Rebecca teria sentado ao lado dele comentando o jogo. Mas agora ela não passava de uma estranha. Ele caminhou silenciosamente até a cozinha, deixando as compras na mesa. Conheci a Sra. Parker hoje, disse ele, sem muita emoção, enquanto organizava os produtos na prateleira. Adam mal tirou os olhos da TV. Sua resposta foi automática, distante. Sim, como foi? Bem, ele perguntou porque eu não vou mais te buscar depois do trabalho. Respondeu Rebecca, soltando uma risada nervosa enquanto organizava um saco de leite. O silêncio se instalou entre eles. Adam desligou a televisão e levantou-se, sua figura corpulenta aproximando-se dela na cozinha. Rebecca, sei que estou atrasado ultimamente. Mas tem muito trabalho, novas normas de segurança, documentação, disse ele, olhando para o chão enquanto falava, como se tivesse medo de confrontar a esposa. Rebecca olhou para ele atentamente. Seu rosto não era mais o mesmo. Aquele sorriso caloroso que a cativara no início do relacionamento havia desaparecido. Em seu lugar havia uma expressão vazia, quase culpada, a mesma expressão que ela vira 12 anos atrás, quando ele esquecera o primeiro aniversário de casamento. Mas agora algo mais havia mudado. Esse olhar não era mais familiar para ele. Claro que entendo, respondeu ela, com a voz fria, batendo a porta da geladeira. Naquele momento, ela sabia que algo dentro dela havia quebrado. A noite passou normalmente, mas tudo mudou. O silêncio entre eles ficou mais denso. Rebecca notou a camisa nova de Adam. Uma camisa xadrez azul escura e fina. Ela nunca tinha sido vista antes. Ela se lembrou da viagem de compras que eles fizeram juntos 3 anos atrás, quando Adam se recusou terminantemente a experimentar algo tão sofisticado. Na cama, Rebecca não conseguia dormir. As horas passaram lentamente enquanto ela ouvia a respiração constante de Adam ao seu lado. Sua mente estava repleta de fragmentos de lembranças, como se conheceram na biblioteca da mãe dele. O primeiro encontro em uma sorveteria. O casamento em uma igrejinha na periferia da cidade. 12 anos de casamento. O suficiente para conhecê-lo como a palma da mão. Para saber quando ele estava mentindo e quando estava dizendo a verdade. Mas agora tudo havia mudado. De manhã, enquanto se preparava para ir trabalhar, Rebecca se olhava no espelho.
Seus 34 anos já deixaram marcas em seu rosto. As rugas nos cantos dos olhos eram mais visíveis e os cabelos grisalhos brilhavam à luz do sol. Ela ainda era atraente. Mas o tempo, a vida, tudo cobrou seu preço. Ela se perguntou se era isso que estava acontecendo com o casamento deles. Se Adam não havia como antes. Mas não, algo mais estava acontecendo. Algo mais que ela precisava descobrir e estava determinada a descobrir. O sol da tarde entrava pelas janelas do motel, banhando o corredor com uma luz quente e dourada. Rebecca estava na recepção, olhando para a tela do computador. Mas seus pensamentos não estavam no trabalho. Sua mente ainda estava presa nos últimos dias. Nas mensagens não respondidas de Adam. Nos atrasos inexplicáveis. Nas desculpas que agora pareciam vazias. Desde que ela ouviu a Sra. Parker falar sobre a vez em que Adam saiu do motel. Algo dentro dela começou a funcionar. Eu não podia mais ignorar isso. O cheiro de perfume feminino na camisa de Adam. A misteriosa camisa xadrez azul. As longas horas que ele passava fora de casa, tudo começava a se encaixar. E o retrato que ela fazia do marido já não parecia tão perfeito como antes. Rebecca tinha suspeitas, mas nunca teve provas concretas antes. Agora, com a Sra. Parker como testemunha, a verdade parecia inevitável. Naquela mesma tarde, enquanto Rebecca tentava manter a compostura no trabalho, Adam só apareceu em casa tarde. Como era seu costume, Rebecca não ficou mais surpresa. No início, ela tentou justificar tudo, convencida de que as desculpas de Adam sobre o ônibus escolar e as reuniões de trabalho eram genuínas. Mas agora, algo em seu coração sabia que ele estava mentindo. Naquela noite, Rebecca foi para a cama mais tarde do que de costume. Pensativa, eu sabia que tinha que fazer alguma coisa. Confrontá-lo, falar com ele. Eu não poderia continuar assim, vivendo na ignorância. No entanto, sua mente estava cheia de dúvidas. O que você faria se descobrisse a verdade? Como isso afetaria sua vida, sua família, seu futuro? No dia seguinte, após um longo turno, Rebecca resolveu sair um pouco do motel e ir ao supermercado. Talvez uma mudança de ambiente a ajudasse a clarear os pensamentos. Enquanto ela caminhava pelos corredores, uma figura familiar apareceu na sua frente. Era Kira, a nova cabeleireira do salão local. A jovem cumprimentou-a com um sorriso encantador. Mas Rebecca não pode deixar de notar uma sutil tensão no ar. Havia algo em seu olhar que a deixou desconfortável. Cardigan, como vai você? Disse Kira, com um sorriso largo e despreocupado. Bem, e você? Rebecca respondeu, embora não pudesse deixar de notar o jeito que Kira olhava para ela. Era um olhar que parecia esconder alguma coisa. Trabalhando muito, mas, você sabe, eu estava pensando que talvez devesse cortar meu cabelo. O que você acha? Kira disse a ele, quase como se estivesse tentando iniciar uma conversa casual. Rebecca a observou por um momento. Estudando seu rosto, foi imaginação dele ou Kira parecia relaxada demais para alguém que acabara de conhecê-la. Ele decidiu não dizer nada. Mas em sua mente as peças continuavam a se encaixar. Adam estava passando mais tempo no salão de cabeleireiro de Kira, com cada vez mais frequência. E ela notou que as conversas deles haviam se tornado mais longas. O que eles estavam compartilhando nessas reuniões? E como Kira se encaixou nisso tudo? Bem, acho que deveria ir, Rebecca disse pegando seu carrinho e se afastando da jovem. Antes que ela pudesse sair. Kira a deteve novamente. Ah, Rebecca, aliás, a jovem fez uma pausa e olhou em volta antes de falar em voz baixa. Seu marido já lhe contou que às vezes ele e eu nos encontramos depois do trabalho. Rebecca parou de repente. Suas palavras foram como um golpe direto no coração. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Que? Rebecca murmurou com a voz trêmula. O que Kira estava dizendo? Ela estava insinuando que ela e o marido estavam se vendo secretamente. Kira, vendo a reação de Rebecca, sorriu presunçosamente, como se já soubesse que havia tocado em um ponto sensível. Rebecca, completamente dominada pela dor e pela confusão, sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Não se preocupe, Rebecca, eu só. Kira começou a dizer, mas Rebecca não lhe deu chance de terminar. Sua mente já estava repleta de imagens. Lembranças. Intuições que finalmente se confirmaram. Fique quieto, Rebecca exclamou, dando um passo para trás. Sem conseguir conter as lágrimas que ameaçavam escorrer. Seu batimento cardíaco era rápido e irregular. E uma dor lancinante tomou conta de seu peito. Eu não queria ouvir mais. Eu não consegui. Ele deixou Kira ali, com seu sorriso tranquilo, e saiu do supermercado sem olhar para trás. Ele não podia mais ignorar o que sabia profundamente dentro dele. Adam atraiu. A imagem que ela tinha do marido, de sua vida perfeita, desmoronou diante de seus olhos. Ele estivera com Kira e sabia disso o tempo todo. Como você não percebeu antes? Naquela noite, quando Adam voltou, Rebecca olhou-o nos olhos pela primeira vez em muito tempo. Seu olhar era frio, duro, como uma parede de gelo entre eles. Ele não pareceu notar a mudança nela. Ele sorriu para ela.
como sempre fazia. Mas ela não via mais o homem que amava. Agora ele só via um estranho. Um traidor. Como foi o seu dia? Adam perguntou, em tom indiferente, como se estivesse tudo bem. Rebecca não respondeu. Ele caminhou até a mesa da sala de jantar e sentou-se. Respirando fundo para se acalmar. Eu sabia que tinha que enfrentar a situação. Mas não estava pronto para isso. Em vez disso, ele simplesmente disse a ela calmamente: Eu sei o que você tem feito. Adam, eu sei sobre Kira. Adam olhou para ela surpreso. Mas sua surpresa foi apenas momentânea. Não havia culpa em seu olhar. Apenas desconforto. O que você está dizendo? Rebecca, ele disse, quase como se estivesse tentando se convencer de que ela estava errada. Rebecca olhou para ele. Eu não poderia continuar vivendo em mentiras. Não mais. Eu sei tudo, respondeu ele, com a voz firme e sem hesitação. E não sei se consigo continuar aqui. Nesta mentira. Naquela noite, Rebecca não dormiu. Ele ficou na cama, revirando-se no escuro, com a mente cheia de perguntas e lembranças. Eu sabia que algo havia mudado para sempre. Não havia como voltar atrás. A verdade havia sido revelada e, embora a dor fosse insuportável, ela também sentiu uma estranha sensação de alívio. No dia seguinte, enquanto se preparava para ir trabalhar, Rebecca se olhou no espelho. Ele não viu a mesma mulher de antes. Isso havia mudado. O peso da ignorância desapareceu. Mas em seu lugar havia outra coisa, clareza. Uma clareza amarga, mas que finalmente a libertou. Agora ele sabia o que tinha que fazer. O sol filtrava-se fracamente pelas cortinas, banhando a casa com uma luz suave e quente. Porém, dentro de Rebecca tudo estava escuro. Pesado. Naquela manhã, enquanto preparava silenciosamente o café da manhã, sua mente ainda estava concentrada nas últimas descobertas. As palavras de Kira, as evidências que ela reuniu, a dor de saber que seu marido esteve com outra mulher, tudo isso misturado com o sentimento crescente de traição. O pior não foi apenas a infidelidade de Ada, mas a forma como a sua família foi cúmplice. Especialmente a sua sogra, Selene. Selene sempre foi uma presença dominante em sua vida. Rebecca não sabia como havia permitido que aquela mulher influenciasse tanto seu casamento. Desde o início, Selene exercera uma pressão subtil mas constante sobre Ada, sugerindo-lhe o que fazer, o que dizer, como viver. Rebecca tentou ignorar, pensando que era apenas uma mãe preocupada. Mas agora, com tudo o que acontecera, ele começava a compreender que talvez a influência de Selene tivesse sido muito mais profunda do que ele imaginava. Naquela tarde, Rebecca sabia que não poderia esperar mais. Ela teve que enfrentar a sogra. Teve que entender o papel que Selene desempenhou em tudo isso e, acima de tudo, teve que pôr fim ao relacionamento que se formou entre Ada, Kira e a própria Selene. Não seria fácil, mas era o que eu tinha que fazer. Ele pegou o telefone, com as mãos trêmulas. Discou o número de Selene. O telefone tocou várias vezes antes de Selene atender. A voz da mulher soava a mesma de sempre. Autoritária e cortante. Rebecca, o que houve? Selene disse, sem preâmbulos, como se já soubesse o que iria dizer. Rebecca respirou fundo. O ar parecia denso, quase irrespirável. Chegou a hora. Quero falar com você, disse ele, com a voz firme, embora a dor no peito ameaçasse transbordar. Quero saber o que você sabe. O que fez e por que nunca me contou a verdade. Selene fez uma pausa. Um silêncio que durou mais do que Rebecca esperava. Quando ele finalmente falou, sua voz tinha uma calma estranha. Como se tudo estivesse sob seu controle. Do que você está falando? Rebecca, o que você quer saber? Rebecca cerrou os dentes. Ela não podia mais deixar Selene manipulá-la. Não mais. Eu sei o que Ada e Kira têm feito. Eu sei das vezes que ele foi ao cabeleireiro. Das desculpas, de tudo. Disse ela, com a voz embargada na última palavra. Selene, longe de parecer surpresa, respirou fundo, como se esperasse que isso acontecesse. Uma risada leve e fria escapou de seus lábios. Então você finalmente descobriu, ele respondeu com uma calma perturbadora. Não sei o que você esperava. Rebecca, seu marido é um homem. E os homens às vezes, fazem coisas. O desprezo na voz de Selene fez Rebecca sentir um nó no estômago. Ela falava do marido como se ele fosse um simples objeto. Como se a traição não tivesse importância. Não acredito no que você está dizendo. Como você pode defendê-lo? Ele perguntou, indignação enchendo sua voz. Selene fez uma pausa antes de responder. Como se avaliasse suas palavras. Porque eu entendo. Eu sempre entendi isso. Ele finalmente disse. Ada é um bom homem. Mas nunca foi capaz de ser o marido que você queria. Sempre fui eu quem o apoiou. Quem lhe mostrou o caminho. E Kira, bem, Kira é apenas um pequeno deslize. Não é nada pessoal. Rebecca sentiu todo o seu corpo tenso de raiva. A forma como Selene justificou tudo. Como minimizou a dor que sentia. Fez com que ela se sentisse mais sozinha do que nunca. Mas ele não podia mais ignorar a verdade. Se ele fosse enfrentar essa situação,
Teria que fazê-lo com todas as forças que pudesse reunir. Não, Helena. Não vou deixar você continuar manipulando tudo. Adam e eu chegamos a um ponto em que não podemos mais ficar juntos. E não quero que você continue influenciando a vida dele ou a minha. Não me importa o que você pensa ou o que você acha que é melhor para ele. É a minha vida e vou cuidar dela. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Rebecca podia ouvir a respiração de Selene. Lenta e pesada. Você realmente acha que vou deixar você ir tão facilmente? Ele disse. Finalmente, numa voz que nada mais era do que uma ameaça disfarçada de preocupação. Você sabe que se continuar nesse caminho, não perderá apenas Ada. Você perderá tudo. As pessoas nesta cidade não esquecem tão facilmente. Rebecca engoliu em seco, mas se manteve firme. Eu não estava mais com medo. Ele não tinha mais medo de Selene. Nem de Ada, nem de ninguém. O que Adam faz da vida é problema dele. O que eu faço com o meu também. Mas não vou deixar que eles me controlem mais. E não vou ficar aqui para ser vítima de ninguém. Muito menos de você. Antes que Selene pudesse responder, Rebecca desligou o telefone com a mão ainda trêmula. Mas não mais cheia de medo. Ele havia tomado uma decisão e não havia como voltar atrás. Ela não seria mais uma espectadora passiva de seu próprio sofrimento. Ela não iria deixar sua vida se tornar um campo de batalha entre Ada e sua mãe. No dia seguinte, Rebecca decidiu confrontar Ada. Eu não lhe daria mais desculpas. Nem mentiras. Ele não se importava mais com o que poderia dizer. Ele sabia que a verdade havia sido revelada e que o único caminho a seguir era enfrentá-la. Eu tive que ser corajoso. Tive que ser forte. E seria. Assim que ela chegou em casa naquela tarde. Ada estava na sala. Como sempre. Mas havia algo diferente em sua presença. Algo que Rebecca não havia notado antes. Ou talvez nunca quis ver. A distância. Não havia mais compaixão em seus olhos. Apenas um desconforto palpável. E foi esse desconforto que disse a Rebecca que tudo já havia mudado. Precisamos conversar. Ada, disse ele, com a voz firme e clara. Como nunca antes. Adam levantou-se lentamente do sofá, olhando para Rebecca com um misto de surpresa e medo. Claro, Rebecca, sobre o quê? Ele perguntou, mas Rebecca não o ouvia mais. Eu já tinha decidido. Acima de tudo, respondeu ela, avançando em direção a ele com uma determinação que o deixou sem palavras. Sobre você, sobre Kira, sobre nós. Rebecca estava determinada. Naquela tarde, depois de desligar o telefone com Selene, ele sentiu pela primeira vez em muito tempo que estava no controle de sua vida. Chega de desculpas. Chega de mentiras. Chega de fingir que estava tudo bem. Ele estava se aproximando de Adam e sabia que aquela conversa mudaria tudo. Adam estava sentado no sofá, distraído pela TV, quando Rebecca entrou na sala. O som do jogo de futebol parou e Adam olhou para ela. Como se tivesse acabado de perceber que ela estava ali. Seus olhares se encontraram por um segundo. Mas Rebecca não via mais o homem que amava. A dor da traição era muito profunda. E a imagem do marido. Aquela imagem que ela guardava na mente há tantos anos. Desapareceu. Já não existia. Temos que conversar. Ada, disse Rebecca, com a voz firme e determinada. Ele olhou para ela, um tanto confuso. Porém, não havia arrependimento em seu olhar. Apenas uma espécie de perplexidade. Como se não soubesse o que estava enfrentando. Claro, Rebecca, sobre o quê? Ele respondeu, tentando desviar a conversa. Rebecca não se deixou enganar. Eu sabia que não poderia continuar vivendo em mentiras. Eu tive que ser corajoso. Ela não podia deixar que ele continuasse a tratá-la como se ela fosse invisível. Como se seus sentimentos não importassem. Ela sentou-se em frente a ele, mantendo o olhar firme, e quando falou, suas palavras foram claras e diretas. Eu sei o que você tem feito. Eu sei sobre você e Kira. Eu sei o que aconteceu no motel. Os encontros. As mentiras. Não vou mais ficar em silêncio. Ada, não vou continuar permitindo que você continue me enganando. Adam olhou para ela sem dizer nada por um momento. O silêncio era avassalador, mas Rebecca não ia ceder. Ela precisava de respostas. Precisava que ele confessasse, mesmo que isso significasse acabar com tudo. Finalmente, Adam suspirou e levantou-se do sofá. Seu rosto estava tenso, mas não havia expressão de culpa. Pelo contrário, ele parecia cansado, como se estivesse esperando por esse momento. Mas não soubesse como encarar a realidade. Rebecca, não sei o que você quer que eu lhe diga, disse ele em voz baixa, como se estivesse tentando se justificar, mas sem saber por onde começar. Não foi algo planejado, nem o que pensei que seria. Rebecca o interrompeu. Não havia espaço para mais mentiras. Não quero desculpas, só quero saber porquê. Ada, por que você fez isso? Por que você mentiu para mim todo esse tempo? Por que você estava com ela? Ele olhou para ela, hesitante. Ele parecia querer dizer alguma coisa, mas não conseguia encontrar as palavras. Por fim, soltou um suspiro frustrado e aproximou-se da janela, olhando para fora.
como se esperasse encontrar alguma resposta na paisagem. Foi um erro, Rebecca, eu sei, mas não foi algo de um dia para o outro. Kira, ela me deu algo que eu não sabia que estava faltando. Algo que não sentia mais em nosso relacionamento. Isso me fez sentir vivo. Como se ainda tivesse algo pelo que lutar. Rebecca olhou para ele atentamente. As palavras de Adam foram como punhais. Profundamente dolorosas. De repente, tudo o que ela acreditava sobre o seu casamento estava desmoronando. O homem com quem ela compartilhou tantos momentos. Com quem construiu uma vida. Agora lhe confessava que havia deixado de vê-la. Que havia procurado em outra pessoa o que não encontrava mais nela. Então eu não significo mais nada para você? Perguntou Rebecca, com lágrimas nos olhos. Mas ela as engoliu com dignidade. Ela não iria deixá-lo ver o quão fraca ela se sentia. Adam não respondeu imediatamente. O silêncio entre eles tornou-se pesado. Tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Finalmente, ele se virou para ela. Sua expressão era uma mistura de arrependimento e frustração. Não é isso. É só que, não sei como chegamos aqui. Eu não sabia o que fazer. Não entendia o que se passava na minha cabeça. Mas com Kira tudo parecia mais fácil. Rebecca fechou os olhos por um momento, tentando conter as lágrimas. Ela estava esperando que o marido se arrependesse. Pedisse perdão. Percebesse o dano que ele havia causado a ela. Mas ele não o fez. Em vez disso, Adam continuou dando desculpas. Eu não queria mais. Eu não queria continuar vivendo um relacionamento rompido. Onde ambos se enganavam. Chega, Adam, ele disse finalmente. Com a voz firme. Não posso mais continuar com isso. Não quero viver uma mentira. Quero recuperar minha vida. Encontrar minha paz. Não sei se você faz parte disso. Mas preciso me curar. Adam olhou para ela. Como se de repente tudo fizesse sentido. Mas Rebecca não via mais com os mesmos olhos. Eu não sentia mais o mesmo. Tudo o que ele acreditava ser sua vida foi despedaçado e, embora ainda houvesse amor, também havia muita dor. A dor da traição. Da mentira. Do vazio que sua infidelidade deixou. Sinto muito, Rebecca, ele finalmente disse, com a voz vazia, mas já era tarde demais. Rebecca respirou fundo e se levantou. Ela não iria ficar ali, presa em um ciclo de sofrimento. Ele sabia que precisava partir. Que precisava começar a reconstruir sua vida. Ela pegou sua bolsa e foi em direção à porta. Antes de sair, ela parou por um momento e virou-se para ele. Desejo-lhe o melhor, Ada, mas não posso mais ficar com você. Chega de mentiras. Com essas palavras, Rebecca saiu de casa. Ela não sentia mais o peso da tristeza que a acompanhava há tanto tempo. Eu sabia que o futuro era incerto. Mas pela primeira vez em muito tempo senti que poderia enfrentá-lo. Não se tratava apenas de deixar Adam para trás. Mas de deixar para trás a pessoa que ela foi durante o casamento. O caminho para sua liberdade começou agora. Rebecca havia saído de casa. Mas sua mente ainda estava presa em um turbilhão de emoções. Cada passo que ela dava a afastava ainda mais de Ada. Mas também a aproximava de uma vida que ela nunca imaginou ser possível. Ele havia tomado a decisão mais difícil de sua vida e, embora a dor continuasse a pulsar em seu peito, uma pequena centelha de esperança começou a brilhar dentro dele. Pela primeira vez em anos. Ele sentiu que estava no controle de seu destino. Ela não estava mais ligada às mentiras ou à vida que Ada a fez viver. Agora ela estava livre. O primeiro passo foi reservar um tempo para si mesma. Eu não queria pensar no futuro imediato ou no que aconteceria a seguir. Eu precisava de uma pausa, de um espaço para processar tudo o que havia acontecido. Rebecca dirigiu-se para um pequeno apartamento que havia alugado no centro da cidade. Um lugar simples, aconchegante, com janelas que deixavam entrar a luz do sol. Algo que ela nunca teve em sua casa com Ada. Onde as cortinas estavam sempre fechadas. Como se a escuridão fosse mais segura. No início tudo era um mar de silêncio. Não havia ruídos constantes vindos da televisão. Nem a pressão das expectativas de Ada. Só havia ela. O murmúrio da cidade vindo da janela e o som de sua própria respiração. Foi uma sensação estranha, quase assustadora, mas ao mesmo tempo libertadora. Nos dias seguintes, Rebecca se permitiu sentir a dor, a tristeza, a raiva. Ele não tentou esconder nada. Deitou-se no sofá, permitiu-se chorar quando precisou e depois levantou-se com a firme decisão de seguir em frente. Eu sabia que não seria fácil, mas também sabia que não poderia mais continuar vivendo daquela maneira. O telefone de Rebecca não parava de tocar. Algumas mensagens eram de amigos que se preocupavam com ela. Outras da sogra, Selen, que pedia para ela voltar para casa. Que tudo poderia ser resolvido. Que Adam sentia muito. Mas Rebecca não respondeu. Eu não queria ouvir mais desculpas. O que aconteceu entre Adam e Kira foi mais do que apenas um erro, foi uma traição que ele não pode perdoar. O amor que ela sentia por ele se desvanecia com cada mentira que ele lhe contava. Com cada tarde em que ele se atrasava sem explicação. Com cada palavra vazia de arrependimento. Um dia, depois de uma tarde cheia de pensamentos confusos,
Rebecca decidiu que precisava mudar. Eu não viveria mais preso ao passado. Nem nas sombras do casamento que tive. Ele deu um passeio. Explorou a cidade que hoje era sua casa e encontrou um pequeno café que nunca havia notado antes. Sentou-se. Pediu um café e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sorrir. A sensação de estar sozinha, mas não vazia, começou a penetrá-la. Ela começou a entender que sua felicidade não dependia de ninguém além de si mesma. Rebecca sabia que precisava reconstruir a vida, mas não sabia por onde começar. Como recuperar o tempo perdido? Como preencher o vazio que Adão deixou? A resposta foi mais simples do que eu pensava: tinha que começar pelo bem-estar dele. Pela sua própria cura. Inscreveu-se num curso de artes. Algo que sempre quis fazer. Mas nunca teve tempo. Ela começou a escrever em seu diário, colocando em palavras seus pensamentos e emoções, libertando-se de tudo que a oprimia. Ela também se matriculou em aulas de yoga, buscando a paz que tanto precisava na calma e na meditação. Enquanto isso, na vida profissional, Rebecca começou a reconfigurar sua trajetória. Ele começou a fazer networking, a participar de eventos de negócios e a descobrir oportunidades que não havia considerado anteriormente. Seu trabalho no motel continuou, mas agora ele o via sob uma nova perspectiva. Não era apenas um trabalho. Era o lugar onde eu poderia me curar, onde poderia interagir com outras pessoas e aprender com suas experiências. Ela percebeu que o mundo estava cheio de possibilidades e que agora, finalmente, ela era a dona do seu destino. Um dia, enquanto caminhava pela cidade, encontrou Kira na entrada do salão de beleza. A jovem a viu e, a princípio, tentou evitá-la, mas Rebecca a impediu com um gesto. Kira, disse ele, com a voz firme, mas sem rancor, eu preciso que você me escute. Kira olhou para ela surpresa, como se não esperasse que Rebecca fosse tão direta. Depois de um breve momento, ela assentiu e os dois sentaram-se em um banco próximo, longe dos olhos dos outros. Eu sei que você e Ada estão se vendo. Sei que você esteve envolvido com ele e sei que também é responsável pelo ocorrido. Começou Rebecca, sem rodeios. Mas, por alguma razão, quero que saiba que não te odeio. Talvez eu tivesse feito isso antes. Mas agora sei que o que mais me machucou foi não ter percebido o que estava acontecendo na minha vida. A culpa não é só sua. Kira, eu também tive a minha parte e não a vi até agora. Kira olhou para ela, surpresa com a sinceridade de Rebecca. Eu não queria te machucar. Rebecca, essa nunca foi minha intenção. Disse Kira, com um tom de arrependimento genuíno. Mas me empolguei e agora me sinto vazio. Como se estivesse preso em algo que não consegui controlar. Rebecca assentiu, entendendo mais do que Kira pensava. O importante é que ambos temos que seguir em frente. Adam, ele tem que lidar com seus próprios demónios. E você, Kira, também tem que fazer o mesmo. Estou no meu caminho para a liberdade e espero que você também encontre a sua. Ambos permaneceram em silêncio por um momento, sentindo a importância daquele pequeno ato de encerramento. Não se tratava de perdoar ou esquecer, mas de seguir em frente. Curar e deixar o passado para trás. Rebecca sabia que sua vida estava longe de ser perfeita. Mas pela primeira vez em muito tempo sentiu que a redenção não era algo distante. Era algo que eu já havia começado a experimentar. Com o passar dos meses, Rebecca começou a se sentir mais confiante em si mesma. A tristeza da traição nunca desapareceu completamente. Mas já não era a única coisa que definia a sua existência. Ele aprendeu a valorizar seu próprio espaço, a priorizar seu bem-estar e a aceitar que rompimentos, embora dolorosos, também poderiam ser o começo de algo novo. Um dia, enquanto Rebecca observava o pôr do sol da janela de seu apartamento, com uma xícara de chá nas mãos, percebeu algo crucial: ela havia sobrevivido. Ele não apenas sobreviveu à traição, mas também encontrou forças para se reconstruir. E isso, no final, foi a verdadeira redenção.